Bom, pessoal, agora a gente vai para o nosso último painel do Fórum Imobiliário Fortaleza 2020, que está acontecendo de forma online. Como vocês devem ter visto na programação, vamos falar um pouco sobre estruturas jurídicas para desenvolvimento de produtos imobiliários, né? A gente já tratou aqui no primeiro painel algumas dúvidas, né? Algumas preocupações sobre segurança jurídica. Depois tratamos sobre o mercado de capitais no painel com o Rafael Gianni. Agora a gente vai tratar aqui das duas coisas. E para isso, eu convido ao palco o Rafael Zanini, que já está aqui na tela com a gente, que é sócio da PMK Advogados, e também o Alan Cross, que está com a câmera desligada ainda. O Alan, se puder ligar, o Alan também é da PMK Advogados, advogado lá, especialista em mercado de capitais. Rafael, Alan, sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença, um prazer enorme receber vocês aqui em Fortaleza, entre aspas. Léo, a gente que agradece mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, agradece o convite, você, o Lucas, né, a confiança. Vamos tentar aí, falar um pouco, né? Na verdade, a ideia nossa aqui é tentar trazer o máximo de informações possíveis aí do ponto de vista de um racional do desenvolvimento dos empreendimentos, né? Então, a gente vai passar um pouquinho aqui por estruturas contratuais, estruturas societárias, e aí eu trouxe o Alan dessa vez aqui comigo, porque a gente entendeu como bastante relevante aqui trazer um pouquinho do olhar do mercado de capitais aqui da estruturação de fundos imobiliários, né? O Alan é o nosso expert no assunto e com certeza aí vai conseguir agregar muito aí na exposição e trazer tudo que tem de novidade e tirar as dúvidas do pessoal aí com relação a esse ponto. Eu vou tentar aqui, Léo, projetar aqui a tela, você me avisa aqui se eventualmente não... Vamos lá. Não, Rafael, aí você vai clicar em cima da telinha que está aparecendo e apertar com... Já apareceu. Já apareceu? É que ela está piscando para mim aqui, para vocês. Agora está piscando também. Calma aí, vamos tentar de novo, porque eu acho que deve ter sido algum problema de conexão. Se puder, compartilhar de novo, realmente começou a piscar aqui para a gente. Quer que eu tente aqui, Rafa? Eu acho que pode ser uma boa, porque não sei o que está acontecendo aqui, não. Realmente está piscando. Se o Alan puder compartilhar... Deixa eu ver aqui. Eu acesso a informação, Léo. Peraí. Coisas que... Aí você vai me ajudando, olha, eu vou acompanhando aqui, você vai me ajudando aqui. Claro. Deixa eu só organizar aqui para esse instantinho. Olha, se facilitar, eu acabei de enviar para você novamente. Se fechar aqui, agora está demorando um pouco para abrir novamente essa apresentação. Acho que não vai. Foi? Cliquei aqui no Share Screens. Não sei se foi. Você clica em cima da telinha. Você vai ter que clicar em cima da telinha. Depois eu vou Aqui, acho que agora não. Agora foi. Tá aparecendo aí, deu certo? Tá carregando aqui.
Está em PDF a sua versão, Ana? Acho que talvez possa ser isso também. Alô? Está um pouco pesada a apresentação, está carregando aqui na tela. Alô? Estamos te ouvindo, Ana. Então, se quiser também me mandar... agora abriu. Agora, acho que agora foi. É só colocar em modo da apresentação, Alan, e aí... Vamos lá. Acho que a gente pode ir começando, o Alan vai colocar, né? Até para poder não atrasar, eu sei que já está um pouco... Agora ficou perfeito. Eu acho que só para deixar claro vai pra... que a gente está sujeito a reclamar do normal. Agora, é isso aí. Está pronto, eu vou sair daqui e vai falar uma pergunta da audiência, tá certo? Tá ótimo. Vamos lá. Boa tarde a todos. Novamente, agradecer a oportunidade de estar com vocês, mesmo online. É um formato diferente, a gente acaba não tendo aquela troca ali presencial, mas acho que também, por outro lado, a gente consegue também agregar um volume de informações, às vezes até um pouquinho maior, o que é o interesse aqui hoje da apresentação. Então, assim, rapidinho aqui, só uma apresentação do escritório, slide anterior, Alan. O PMK é um escritório que está estabelecido em São Paulo, tem filial no Rio de Janeiro e filial aqui no interior de São Paulo, de São José do Rio Preto. É um escritório que tem um foco de atuação há mais de 25 anos no mercado imobiliário, se especializou em fazer negócio no mercado imobiliário, então a gente diz que a gente atua de ponta a ponta. A gente tanto estrutura o negócio, quanto participa aí da busca de recursos, da alocação desses recursos, quando o caminho é inverso, né, montagem desses negócios e, eventualmente, aí até uma assessoria no contencioso quando necessário. Então, o que a gente está querendo trazer aqui para vocês, obviamente eu não os 25 anos, porque eu sou um pouco mais novo que isso, mas trazer um pouco dessa bagagem do escritório, um pouco dessa experiência, para ter de vocês aí também uma devolutiva. O que disso aí encaixa dentro da realidade do mercado do Nordeste? A gente, particularmente, está um pouquinho mais próximo de vocês aí em algumas operações de auditoria, em algumas operações aí mais de validação da estrutura de negócio, não de desenvolvimento em si. Então, essa troca eu acho importante, a gente fica aí super à disposição, ao final da exposição aí, para a gente bater esse papo, tá bom? Então, se você quiser passar para o próximo, qual que foi a lógica que a gente tentou assumir aqui, tá? A gente quer tratar com vocês aqui de negócios imobiliários, daí falar das soluções jurídicas imputadas a esses negócios. Então, eu vou falar um pouquinho aqui da parte contratual societária, o Alan vai entrar depois para de fundos de investimento. Então, eu parto de um racional aqui macro, daquilo que a gente tem de dois produtos maiores aqui, que são loteamentos e incorporações. Eu acompanhei aqui, vi aqui o painel anterior de loteamentos, e aí um foco depois aqui na parte de captação de recursos para esse tipo de produto. Então, quando a gente analisa contratualmente, eu acho que a gente tem duas situações, duas preocupações principais, ou tomadas de decisão por parte do investidor. Ou a gente vai para o caminho de uma parceria, ou a gente vai para a aquisição do ativo. E a hora que a gente toma essa decisão, as ferramentas jurídicas que a gente vai ter disponível, elas vão se desdobrar em algumas possibilidades. Então, óbvio que a gente não consegue falar de tudo, mas vamos tentar falar um pouquinho aqui do ponto de vista da parceria, daquela parceria imobiliária clássica, né, que desde 84 está regulamentada pela Receita Federal e que pressupõe aí um rateio de receitas. Falar um pouquinho do consórcio, que é uma normatização dessa estrutura da parceria, ou seja, é a aplicação de um conceito ali da lei das SAs, que talvez estava muito mais vinculado aí à união de esforços para concorrências, para atuações no setor público, mas que hoje o mercado imobiliário também utiliza como uma alternativa alguns riscos fiscais que a gente vai tratar aí da parceria. E do ponto de vista da aquisição, né, além da aquisição pura e simples aí via compra e venda, a gente tem algumas situações relevantes a tratar aí da permuta física ou financeira, né, e como é que o mercado tem trabalhado com isso. Então, dentro desse contexto todo, a gente vai falar um pouco daquilo que o mercado criou de alternativas intermediárias, que a gente chama, que são as estruturas societárias aplicadas a esses guarda-chuvas aí da parceria, das permutas, onde a gente tem aí algumas preocupações com a questão de equity, né, de investimento direto via sociedade de propósito específico, e também das sociedades em conta de participação, que é um modelo aí que permite investimentos com uma menor exposição dos investidores. Então, se quiser passar. Do ponto de vista do loteamento, né, o que a gente acaba tendo aí,
parceria imobiliária tradicional e o consórcio imobiliário são duas estruturas que, na essência, são muito similares do ponto de vista ali de otimização fiscal e de participação das partes, né? A gente vai ter nas duas estruturas, e destacando, quando a gente está falando de parceria imobiliária tradicional, eu estou falando daquela parceria onde o desenvolvedor não vai ser sócio da SPE ali, que é proprietária do imóvel. Eu vou ter, de fato, uma SPE pura do proprietário, ou SPE urbanizadora, ou então a própria urbanizadora diretamente participando ali com todo o procedimento de aprovação e conclusão dessas obras, né? No consórcio, eu não vou ter nada muito diferente disso do ponto de vista estrutural, né? Então, até a gente cita um pouquinho a curiosidade, fala, poxa, mas então qual que é a diferença, no final das contas, dessas duas estruturas? Se nas duas eu tenho as partes isoladas, eu tenho a possibilidade de um rateio direto de receitas, e daí uma otimização fiscal, quando a gente analisa a situação aí do lucro presumido, que é vastamente utilizado pelo mercado imobiliário. E a resposta, se puder passar para o slide, é que a parceria imobiliária tradicional, ela ainda carrega uma certa resistência por parte da Receita Federal com relação ao seu tratamento fiscal, né? A gente tem ainda, como ela foi normatizada antes do lucro presumido ser formalizado como uma ferramenta, né, como uma alternativa para o empresariado, a gente ainda tem uma leitura um pouquinho arcaica, entendo eu, por alguns setores da Receita Federal, de que essa opção estaria restrita aí aos optantes pelo lucro real e não lucro presumido. Isso melhorou. Nos últimos tempos, aí, a gente teve algumas soluções de consulta e algumas posições do CARF favoráveis à aplicação, autorizando, né, os optantes do lucro presumido a fazer esse rateio direto de receita, mas a gente ainda está no âmbito onde eu não tenho uma normativa muito clara, né? Eu tenho interpretações que vão e vêm, né? Às vezes ali muito influenciadas por questões políticas ou econômicas, então é um fator de preocupação. Ao passo que no consórcio eu já não tenho isso. O consórcio, ao ser normatizado aí pela lei das SAs, ele tem uma instrução normativa específica, que é a 1199 de 2011. Isso ele permite aí que as partes tenham regimes fiscais específicos, apurem na proporção daquilo que é estabelecido no contrato de consórcio. Eu tenho a possibilidade de fazer um regramento um pouquinho mais sofisticado, um acordo de consorciados, que é muito semelhante ao que certamente vocês já ouviram aí no mercado, a título de acordo de cotistas, acordo de acionistas. Então, é uma estrutura que ela tem um pouquinho mais de segurança, mas, ao mesmo tempo, ela traz um engessamento um pouquinho maior. Porque, na medida em que o consórcio ele é uma figura que ele demanda uma inscrição no CNPJ, você, queira ou não, está compartilhando aí com quem vai te fiscalizar com a tua estrutura ali de rateio de receitas, de divisão de resultados. E na parceria imobiliária, por mais que você tenha que eventualmente fazer uma comprovação disso num cenário de questionamento, contratualmente você acaba tendo uma flexibilidade maior para ajustar isso. Então, não tem o melhor ou pior, não tem o certo ou errado, tem os benefícios e talvez ali os pontos negativos, o ponto de atenção de uma estrutura em contraponto à outra. Tá? Então, pode passar lá, fazendo por favor? No próximo slide, a gente até fala assim, pensando nisso, o que o mercado acabou propondo, né? O mercado acabou propondo assim, vamos trazer talvez aí uma alternativa societária que seja híbrida a essa situação. Então, como é que hoje a gente tem trabalhado muito aqui no Sudeste, depois eu gostaria de ouvir de vocês aí como é que vocês têm trabalhado, mas para conciliar a preocupação do empreendedor em estar distante do ativo, que ele estaria na parceria imobiliária, que ele estaria no consórcio, ou seja, o ativo não está debaixo ali do guarda-chuva dele, e também conciliando uma preocupação do proprietário em não dispor desse ativo, né, para um terceiro para desenvolver, e daí ter uma contrapartida de resultado, uma contrapartida de unidades físicas, que é o que a gente teria na permuta, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. O mercado hoje tem trabalhado com uma situação híbrida, que eu acho que ela é bastante interessante, que é definir um conceito de parceria, ou definir até mesmo um conceito de consórcio, mas aí faz menos sentido a gente ter isso num consórcio, tá? Mas tendo na parceria a possibilidade de eu ter de identificação de obrigações específicas, critérios de resultados específicos, a gente incorporar isso dentro de um veículo societário. Então, a gente chama aí de um modelo híbrido de parceria mais acordo societário, onde a gente vai ter caso a caso, e isso aí, assim, extremamente tailor-made, extremamente feito de acordo com o apetite de risco do empreendedor, do proprietário, com o quanto de conforto nessa relação comercial as partes ali possuem, né? Mas a gente vai definir, tanto no instrumento societário quanto no acordo de cotista,
o momento de ingresso da urbanizadora no capital social dessa SPE terreneira, a forma como se estará, momento de conclusão de obras, previsões de efeitos em caso de rescisão desse contrato de parceria, se eu rescindo antes da conclusão das obras, se eu rescindo posteriormente. A gente consegue conciliar nesse acordo de cotistas preocupações do ponto de vista de administração da carteira de recebível, do ponto de vista da corretagem de lotes, porque muitos grupos possuem uma estrutura comercial dentro do seu próprio grupo, né? Então, assim, acabou sendo uma alternativa mista, mas muito flexível, que atende, que em razão da possibilidade da gente trabalhar aí com participações desproporcionais no lucro, né? Conforme a lei, conforme o Código Civil autoriza para as limitadas, acabou se mostrando um mecanismo bastante ágil e bastante seguro de investimento e realização de empreendimentos que a gente sabe aí que são de 20 e 30 anos de maturação final quando a gente pensa aí no encerramento da carteira. Tá? Então, isso com um olhar um pouquinho mais focado na parte de loteamento, né? Quando a gente olha para o lado do investidor, né, então, quando a gente olhou aqui a parte de parceria consórcio, estamos falando muito da relação proprietário e desenvolvedor, né? É um relacionamento mais direto. Mas a gente tem no mercado imobiliário, especialmente agora, com as taxas de juros tão baixas, né? E eu acho que é um apetite histórico, né? Uma cultura do brasileiro investir em imóveis e tudo mais. A gente tem tido aí um movimento e um resgate aí da estrutura das sociedades em conta de participação também, como um mecanismo menos burocrático e mais fácil de você conferir o seu dinheiro ali para um desenvolvedor que você confia, para ele desenvolver o empreendimento, você não ter uma participação de risco do ponto de vista de aprovação, registro, conclusão de obras, questões trabalhistas vinculadas a essa aprovação e registro. Então, a ferramenta da sociedade em conta de participação é uma ferramenta que permite, do lado do empreendedor, captar recursos no mercado sem toda a burocracia aí de uma CVM, que o Alan vai falar um pouquinho mais para frente, né? Captar de uma forma um pouquinho mais personalizada, né, Alan? Não de uma forma pulverizada, mas buscar realmente naqueles investidores estratégicos que têm um vínculo de confiança muito grande com o empreendedor, recursos para desenvolver, e esses investidores que possuem um vínculo de confiança muito forte com o empreendedor, entendem como é que o pessoal faz, né? A gente costuma usar aqui no Sudeste que o exemplo da comunidade judaica aqui no São Paulo, bairro de Higienópolis, grande parte dos edifícios lá foram construídos nesse regime de SCP, porque é uma comunidade que é bastante conhecida por esse vínculo de confiança, né? Entre os familiares e tudo mais. O que a gente tem de característica específica aqui da sociedade de cota de participação que é importante a gente colocar? Ela vai permitir que você efetivamente participe de negócio, você, investidor, participe de um negócio, seja tributado com a mesma alíquota de um negócio imobiliário e receba dividendos, sem necessariamente estar na exposição de risco do negócio, né? Qual que é a contrapartida disso? Ao estar numa sociedade em conta de participação, você não é sócio de fato daquele empreendimento. Então, você tem uma relação de crédito com esse empreendedor que você conferiu aí o seu dinheiro, conferiu os aportes, o seu investimento. Então, de um lado, te traz todo um benefício fiscal, um benefício talvez aí de segurança, né, nesse investimento, mas, por outro lado, tem uma preocupação de você conhecer muito bem quem você está colocando dinheiro, conhecer muito bem a métrica ali de desenvolvimento, porque existe um risco de crédito, você não vai estar diretamente vinculado a esse ativo. Alan, se puder passar um pouquinho para frente, a gente fala um pouquinho disso, né? A sociedade em conta de participação, eu estou correndo aqui, tá, gente? Dá tempo da gente falar tudo, tá? A ideia é realmente a gente trazer o máximo de elementos aqui para vocês. Mas a sociedade em conta de participação, assim como o consórcio, ela demanda uma inscrição hoje perante a Receita Federal. Então, é um procedimento que, do ponto de vista de fiscalização, de acompanhamento, é um procedimento um pouquinho mais formal, né, que a gente tem aí que observar algumas regras, mas que é muito utilizado e que vale a pena quando você, empreendedor, está nessa situação de ter que, olha, talvez não quero ir em banco, não quero ir ao mercado de capitais, quero uma alternativa de financiamento que seja talvez menos burocrática, que seja menos onerosa, menos suscetível de garantias diversas que o mercado bancário e financeiro está acostumado a exigir. A sociedade em conta de participação pode ser uma super alternativa, né? Enfim, esse é o contexto aqui quando a gente contrapõe a situação de equity dessas estruturas.
Por fim, vou falar rapidinho, Alan, se a gente puder passar aqui, né? Eu já falei aqui um pouco aqui do slide 8, né, da relação das preocupações, aqui onde a gente presta atenção na estrutura. Por fim, a gente vai falar um pouquinho da permuta, né? A gente é bastante questionado com relação aqui à permuta física, permuta financeira, né? E faz sentido, não faz? E de bate-pronto, assim, no mercado de loteamento, que foi o que a gente falou bastante aí hoje na parte da manhã, a gente vê menos, né, a opção aí pela permuta, porque, de fato, existe um histórico de utilização aí das estruturas de parceria, e existe talvez ali uma tendência a não se valer ali da permuta como um veículo de desenvolvimento. Mas a gente tem visto aí, especialmente do ponto de vista dos empreendedores, uma análise um pouquinho mais atenta, né, para a permuta, tanto física quanto financeira, para buscar, para trazer para o formato de desenvolvimento deles uma segurança maior de controle do ativo. Então, na permuta, basicamente, o proprietário está dispondo da propriedade do imóvel para um terceiro e vai receber uma contrapartida, o que na permuta física são unidades futuras, e na permuta financeira é uma repactuação do que essas unidades futuras vão valer de um percentual lá na frente, né? Então, na permuta financeira, você troca unidade A, B, C ou D por um percentual também dessa receita futura, aí muito parecido com o contexto de parceria, né? De novo, a forma de pagamento dessa permuta financeira, ela pode variar de negociação para negociação. Eu posso ter situações onde que ela é acelerada, essa quitação. Eu posso ter uma situação onde, de fato, esse permutante vai participar de um risco da carteira no longo prazo, e essa relação vai estar muito mais semelhante, talvez, a uma relação de um contrato de parceria. Mas, em suma, são estruturas que acabam sendo um pouquinho mais caras do que as estruturas de parceria e de consórcio, porque elas demandam necessariamente a transferência do imóvel. Então, a gente tem aí, minimamente, aí um ITBI a mais, e a gente tem, do lado da permuta financeira, uma bitributação de receitas, na medida que quem vai vender depois repassa resultado. Então, como eu não tenho no conceito da permuta financeira um critério de repartição direta de resultado, que tanto o contrato de parceria necessariamente vai ter que receber esse resultado, tributar e repassar para o proprietário, o que acaba gerando uma ineficiência fiscal. Novamente, né, a gente não está aqui advogando por uma linha ou outra. É importante analisar os benefícios e talvez aí os custos da operação. Não vou nem falar malefícios, mas acho que os custos de cada uma dessas estruturas. Pode fazer sentido, de repente, por uma estrutura de risco específica. Eventualmente eu tenho ali um proprietário onde eu tenho uma exposição de crédito, uma exposição de certidões para registro do empreendimento, para desenvolvimento, para tomada de financiamento, que demanda eu ter que trazer esse ativo para dentro de casa, e aí aqui no veículo limpo desenvolver e entregar para ele uma contrapartida sem um ônus para esse empreendimento, como pode ser que não. E aí as outras alternativas, onde eu estou diretamente dividindo esse resultado, especialmente para loteamentos, faz mais sentido. Para incorporações, só para a gente finalizar, depois eu já vou passar a bola aqui para o Alan para ele falar de fundo imobiliário. Para as incorporações, essa estrutura já acaba sendo um pouquinho mais utilizada por conta de uma exigência de mercado aí, né, do plano empresário para financiamento das obras, onde ele demanda aí uma garantia direta sobre o ativo, né? E também por uma preocupação do lado do incorporador fiscal, né, de ter de fato o ativo debaixo do seu CNPJ, para que ele não tenha aí uma discussão com relação aí a eventual enquadramento de suas receitas como uma receita de serviço e não como uma receita imobiliária, o que do ponto de vista do lucro presumido elevaria aí uma alíquota média de 6,73, quando a gente está falando aí de receitas imobiliárias puras, né, quando a gente trata de venda dos ativos, para uma alíquota de 14,53, quando a gente está tratando aí de uma receita de serviço, que é um impacto muito grande, é um aumento de custo muito alto. Então, isso por si só justifica, no mercado de incorporações, a gente trazer esse ativo, porque para o mercado de incorporações eu não tenho, por exemplo, aí a estrutura da parceria clássica para ser trabalhada. E aí, em não havendo o interesse de compartilhar riscos dentro de uma SPE, ou dentro de uma análise aí de conveniência, se opta bastante aí por uma estrutura de permuta. Tá? Também está suscetível de alguns questionamentos, do ponto de vista da torna, do ponto de vista do lucro presumido, e a gente pode detalhar isso um pouquinho, senão não vai dar tempo, infelizmente, da gente tratar de tudo. Alan, passo para você, tá? Para o material aí que depois, acho que eventualmente a
a Smarts vai compartilhar com o pessoal, traz uma estrutura comparativa nossa, que a gente gosta de trazer ali, que acho que consolida um racional de comparação entre as estruturas de consórcio, SCP, equity, permuta, para auxiliar numa tomada de decisão. Depois aqui, acho que só para concluir, a gente fala aqui algumas coisas de mitos e verdades, está no slide anterior, que são perguntas assim, que são pinga-fogo que a gente costuma ter aí no dia a dia no mercado, né? Olha, mas SPE precisa ser uma limitada? Olha, não necessariamente. SPE é um formato de estruturação ali do objeto social da empresa. Não está restrito a um formato em si. Então, eu posso ter uma SPE que seja uma SA e funciona. Como é que eu ajusto os investimentos numa SPE, né, quando eu estou tratando de um loteamento, onde a área entrou barata, né, e eu tenho todo um volume de obras a ser incorporado pelo incorporador, né, pelo loteador. A gente pode trabalhar com um regramento, um acordo de cotistas mais específico, que seja bastante forte do ponto de vista de distribuição desproporcional de dividendos, mesmo que haja uma diluição expressiva do proprietário. Como a gente pode ter também outras duas alternativas, que é um despesamento direto do loteador, né, dentro da sua controladora, não refletindo isso no investimento na empresa. E também a gente pode trabalhar numa SPE com SA, com ágil na incorporação desse investimento, né? E aí, eu acho que um ponto final aí, que é importante do ponto de vista dos loteamentos, é a dúvida com relação, olha, posso dividir lotes? Tem uma parceria que divida lotes? A gente vê isso o tempo todo no mercado, tá? Então, assim, me comporta dizer que não, quando a gente vê isso acontecendo bastante. Porém, a preocupação maior é que, assim, o parecer normativo 15 de 84, ele não prevê essa divisão física, né? Ele prevê aí uma participação em resultados de venda de lotes. Então, se for feito, a gente orienta que seja feito como uma medida excepcional, talvez como um gatilho de rescisão aí de um contrato de parceria, como uma situação ali, realmente, olha aqui, os interesses deixaram de convergir, as partes seguirem de uma forma um pouquinho diferente. Mas como previsão objetiva, talvez como linha estrutural do negócio, a gente não orienta que seja feito. Tá bom? Desculpa a correria, é bastante informação mesmo, eu fico aqui à disposição, os nossos contatos vão estar aí, para eventualmente tirar as dúvidas dos senhores. Eu passo a bola agora para o Alan, para falar um pouquinho aí de fundos de investimento imobiliário, que é um assunto super na moda, tá fervilhando, né? O mercado financeiro está bombando, certamente vai agregar muito aí para vocês. Obrigado. Beleza, obrigado, Rafa. Boa tarde, pessoal. Vamos falar um pouquinho aqui agora de fundo imobiliário. Acho que fundo imobiliário hoje aí é o padrão ouro quando a gente pensa aí em estrutura de investimento no mercado imobiliário, né? E também pensando um pouco do ponto de vista do incorporador, do loteador, seria a solução mais barata aí para você conseguir fazer uma captação de recursos, né? Então, a gente vai tratar um pouco disso. O fundo imobiliário hoje, acho que é a estrutura que tem mais benefícios fiscais, benefícios tributários aí, dentre todas as outras aí que a gente falou. Então, assim, óbvio, o fundo imobiliário ele não vai ser aplicável a todas as situações, mas, enfim, ele depende aí de um certo volume, uma certa massa crítica aí para que ele seja viável, né? Mas a partir do momento em que a gente tem uma viabilidade de uma estrutura para botar um fundo imobiliário, hoje acho que o fundo imobiliário é o que pode trazer o melhor benefício aí em questão de retorno para os investidores e, enfim, como tem toda essa questão dos benefícios fiscais, né, esses benefícios fiscais para o investidor vão acabar se traduzindo num custo de captação muito menor aí para o empreendedor, né. Então, vamos começar aqui bem do início, do básico, o que é um fundo imobiliário, né? Então, basicamente, a definição que a lei traz é que o fundo imobiliário é uma comunhão de recursos captados no mercado de capitais, ou seja, ele é um condomínio de natureza especial que é destinado à aplicação em empreendimentos imobiliários. Então, ele é um condomínio, ele não é uma sociedade, né? Ele não tem uma personalidade jurídica. Então, é a própria união ali dos investidores, né, que tem ali alguns prestadores de serviços que são representantes dessa comunhão, né, e que fazem esses investimentos e tomam decisões em nome desses investidores, né. A base legal, regulamentar aqui é basicamente
tem uma lei de 93, que é a Lei 8668, tem os artigos do Código Civil que foram introduzidos recentemente aqui com a lei da liberdade econômica, que enfim, aumentaram aí aumentaram a segurança jurídica em relação a essa figura do fundo de investimento, né, que sempre houve alguma dúvida aí de qual que é o regime aplicável. Agora a gente tem aí no próprio Código Civil todo um regramento de o que é esse condomínio de natureza especial, como que ele funciona, o ingresso, a saída, se ele pode... o que acontece numa hipótese de quebra, né, de falência, se isso aqui pode estar sujeito à falência, recuperação judicial, enfim. Agora a gente tem aí um regramento muito mais bem definido aí com o Código Civil. E também a gente tem instruções da CVM que tratam ali dos pormenores aí dessas estruturas, principalmente a instrução número 472, né, que, enfim, vai trazer todo o regramento de como constituir um fundo, quais são as obrigações aí de cada um dos prestadores de serviço, etc., né? Vamos falar disso um pouco mais. Bom, então, assim, por que estruturar um FII, né? Então, aqui a gente dá 2 exemplos de situações em que um FII poderia ser interessante para um empreendedor, né? Primeiro, quando a gente pensa num FII como um parceiro, fundo imobiliário como um parceiro de um projeto. Então, você tem uma incorporadora desenvolvendo ali um empreendimento, colocando recursos ali num determinado empreendimento, mas esses recursos não são suficientes ali para concluir esse empreendimento. Então, você monta um fundo imobiliário, esse fundo imobiliário, ele tem ali a captação de recursos de diversos investidores, né? E esse fundo, então, vem e investe na forma de parceiro nesse empreendimento para que você consiga, então, concluir as obras aí do seu empreendimento. Uma outra circunstância que tem também é um fundo que participa de um processo de desimobilização, né? Então, a gente tem muito aí sociedades que ainda têm imóveis dentro do seu patrimônio, né? E que hoje, cada vez mais, não é interessante para que a sociedade tenha aí esse seu ativo imobilizado, né? Então, vale mais a pena a sociedade, enfim, vender isso e ser uma locatária desses imóveis. Entra ali uma questão de custos para ela, né? Primeiro, ela traduz esse ativo imobilizado em caixa, né? Segundo, ela começa a ter uma despesa que vai reduzir ali do lucro contábil dela e vai ter aí uma eficiência maior, né? Enfim, a gente tem até alguns exemplos de operações que a gente fez. Tem um exemplo interessante até, uma empresa bastante antiga que tinha uma série de imóveis embaixo dela, que estava pensando em fazer um IPO, já estava fazendo estudos para fazer um IPO e abrir o capital e ter ações negociadas na Bolsa de Valores. E, enfim, eles chegaram à conclusão de que, para o mercado, todos aqueles imóveis que eles tinham no patrimônio deles, que eles não pagavam aluguel, aquilo não tinha tanto valor para o mercado, né? Então, para ter uma ideia assim, estimava-se que tinha um patrimônio imobiliário de cerca de 2 bilhões de reais embaixo da empresa, mas que isso, quando ia verificar o valuation dessa empresa para a abertura de capital, esses imóveis não representavam 2 bilhões de reais no valuation da empresa. Inclusive, quando os bancos iam fazer a avaliação da empresa e comparação com todas as empresas concorrentes, né, via que, na verdade, todos os concorrentes não tinham os imóveis, não eram proprietários dos imóveis em que os concorrentes funcionavam. Então, ficava até ruim de fazer uma comparação eficaz aí da empresa com seus pares, né? Então, qual que foi a solução? A solução foi criar um fundo imobiliário, né? Esse fundo imobiliário capta recursos dos investidores e esse fundo imobiliário adquire esses imóveis da sociedade, né? E o fundo passa a ser, então, proprietário dos imóveis e a sociedade passa a ser locatária.
Isso também é uma forma de fazer o que a gente, nesse exemplo que eu falei, né, dessa empresa, era algo como fazer um IPO dos imóveis, né? Você consegue aí ter um ganho relevante ao você colocar todos os imóveis dentro de um fundo imobiliário, em vez de você sair por aí vendendo imóvel por imóvel no mercado, achando compradores que tenham interesse em adquirir esse imóvel, ao mesmo tempo manter esse imóvel locado para a sociedade, porque esses imóveis são estratégicos, né, para a sociedade, etc. Então, aqui no caso do fundo imobiliário, você já cria um fundo cujo objetivo vai ser comprar exclusivamente os imóveis daquela sociedade e locar esse imóvel para essa sociedade. Então, você consegue ter aí um aproveitamento financeiro aí muito melhor, uma eficiência financeira muito melhor nesse projeto, né? E daí, agora pensando aqui um pouco na ponta contrária, né? Então, por que o investidor investe num FII, né? Tem a questão fiscal que a gente vai tratar, que a gente mencionou brevemente, a gente vai tratar mais detalhadamente aqui em seguida, mas primeiro vamos pensar num cenário de diversificação de riscos, né? Então, você tem um investidor, por exemplo, o cara tem uma quantidade de recursos ali, sei lá, vamos chutar 300 mil reais. Com 300 mil reais, ele consegue, se ele quiser investir todo esse valor no mercado imobiliário, ele consegue comprar um imóvel, um apartamento, enfim, pelo menos pensando aqui no cenário do mercado de São Paulo, né? Mas, a partir do momento que ele coloca 300 mil reais em um apartamento, ele está colocando todos os ovos dele numa cesta só, né? E que ele está sujeito ao risco daquele imóvel. Então, se em determinado momento ele comprou esse imóvel para locação e o locatário do imóvel deixa de pagar, naquele mês ele não recebe nada, né? Se o imóvel tem uma vacância aí, ele tem os custos desse imóvel e vai continuar sem receber nada até ele encontrar um novo locatário para esse imóvel. Se, por outro lado, ele investe num fundo imobiliário, né, esse investidor vai estar investindo junto com uma série de outros investidores e esse fundo imobiliário vai pegar o dinheiro de todo mundo e vai comprar vários imóveis. Então, num caso de não pagamento ou no caso de vacância, isso vai, em tese, vai impactar muito pouco, porque se num conjunto de imóveis, um imóvel não pagar ou um imóvel não ficar vacante, todos os outros vão continuar pagando e cada investidor vai receber proporcionalmente os valores referentes a todos aqueles imóveis que continuaram pagando. Então, o impacto de uma eventual default, de uma eventual vacância, você tem isso aí distribuído entre todos os investidores do fundo,